alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, essa ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto base desta pré-aula que nós publicamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br, pois nós não usamos o texto da revista, estamos aqui para trazer subsídios complementares. A revista todos nós temos, o comentarista publica um vídeo, há diversos vídeos com o texto da revista. A nossa proposta do portal Escola Dominical é complementar os irmãos com o tema. Além deste nosso texto, nós publicamos também durante a semana 4 ou 5 outros textos desta mesma lição. Também no site do portal Escola Dominical, o irmão encontrará textos de apoio, slides de lições das outras faixas etárias do currículo da CPAD e também de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, se o irmão tiver alguma dúvida, o irmão pode elucidar a sua dúvida postando a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical, lá no nosso site. Para participar da sala, o irmão terá que se cadastrar e o cadastramento é gratuito. Nós não respondemos questões aqui colocadas nos comentários do nosso canal. Também, durante a semana, caso ainda haja dúvidas, o irmão pode perguntar no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília. O nosso canal do YouTube transmite ao vivo a aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Esta reunião é aberta a todos que quiserem aprender a palavra de Deus. Também disponibilizamos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, dezenas de links de textos de apoio, slides, videoaulas e de textos de leitura diária, de todas as faixas etárias e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Também disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias propostas na revista das lições bíblicas. O irmão terá um momento devocional e novas informações para a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando o irmão vai à sua igreja local participar dela. Porque a Escola Bíblica Dominical é o povo do Senhor, na casa do Senhor, no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2019, nós estamos estudando o tema Tempo, Bens e Talentos, sendo um mordomo fiel com as coisas que Deus nos tem dado. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. E hoje, na continuidade deste terceiro bloco do trimestre, em que estamos estudando sobre a mordomia com Deus, nós hoje estaremos estudando a lição de número 7, a mordomia dos dízimos e ofertas. Eita tema polêmico. Se você for aqui no YouTube, vai encontrar centenas, se não milhares de vídeos contra o dízimo. Dizendo que o dízimo é do tempo da lei. Que hoje na igreja não tem lugar para dízimo. Que não existe dízimo em um Novo Testamento. Que o dízimo é espúrio, porque é uma forma de roubar as pessoas. E coisas deste tipo. É um tema dos mais polêmicos e dos mais discutidos,
Quem evangeliza sabe que uma das primeiras objeções que se coloca quando falamos de Jesus e do Evangelho é as pessoas dizem, mas por que se eu tiver que entrar na igreja eu tenho que pagar dízimo? Por que você paga dízimo? Isso tudo, irmãos, reflete o mundo materialista que nós estamos vivendo. Nós hoje temos um materialismo muito forte, também entre os que os cristãos se dizem ser. A posse de bens, de riquezas, é o alvo de muitas pessoas. Tudo fazem em função do dinheiro. O Deus destas pessoas é o dinheiro. E por isso, este tema de dízimo ganha tanta importância. Uma importância que nós não encontramos na Bíblia. A Bíblia fala do dízimo, não fala na lei, nós vamos ver daqui a pouco, que o dízimo já existia antes da lei e continua existindo depois da lei. Mas a Bíblia não se refere com ênfase, não dá prioridade ao tema do dízimo, justamente porque as coisas materiais, elas têm uma importância secundária no nosso relacionamento com Deus. O dízimo é bíblico, deve ser dado, mas ele não tem tanta importância como lhe dão. E, na verdade, quem dá muita importância ao dízimo é porque tem o seu coração no dinheiro. É porque o Deus deles é Mamon. E Jesus foi muito claro lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon são as riquezas, né, em aramaico. E o que nós temos a dizer é que as pessoas que só falam em dízimo e ofertas nas igrejas, muitos pastores, muitos obreiros, que dão muita importância a este tema, são servidores de Mamon, porque estão presos ao dinheiro, porque colocam o dinheiro em primeiro lugar, e Jesus disse que quem serve a Mamon não serve a Deus. Então há muita gente por aí hoje em dia que usa a igreja como forma de arrecadação, que usa a igreja como meio de enriquecimento, e por isso só fala em dízimo e oferta. Porque para eles o interessante é arrecadar. Estes são servidores de Mamon. Mas não é diferente com as pessoas que só falam contra o dízimo, que procuram argumentos, trechos bíblicos, distorcem a palavra para contrariar o dízimo, para falar mal do dízimo, para convencer as pessoas a não dizimarem. São pessoas que amam também o dinheiro, que querem reter o dinheiro, que não aceitam dizimar, porque o seu coração está no dinheiro. E querem, para justificar a sua avareza, que todos façam do mesmo jeito. São também servidores de Mamon, tanto quanto os outros. Falam mal dos outros, mas padecem do mesmo mal. Para eles, o mais importante da vida com Deus é o dinheiro. Para eles,
O único pecado que existe é eu ter que entregar 10% da minha remuneração para a igreja. Isso lhes dói. Tira um pedaço deles. E por isso eles são contra. Eles acham que o único mal do mundo é o dinheiro e dar dinheiro de dízimo. Dá dízimo. O resto, tá tudo bem. São amantes do dinheiro, servidores de Mamon. Então, ser contra o dízimo ou dar prioridade ao dízimo, ambos são servidores de Mamon. E eu e você, se queremos servir a Deus, não podemos nem ser contra o dízimo, nem dar prioridade ao dízimo. São duas posições completamente equivocadas. Quando nós falamos em dízimo, um texto que nos vem à memória de imediato é o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. É o texto utilizado tanto pelos amantes do dízimo quanto pelos inimigos do dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que vos não consuma o fruto da terra, e a vide no campo você não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, 10 a 12. Em cima desse texto se levantam os inimigos do dízimo, porque dizem que isto é da lei, algo que diz respeito unicamente ao relacionamento entre Deus e Israel e que não tem nenhuma aplicação para a igreja. Isso dizem os inimigos do dízimo. E que, portanto, é totalmente descabido e indevido usar esse texto para a igreja. E, ao mesmo tempo, os defensores do dízimo, mas eu digo defensores assim, os amantes do dízimo, aqueles que colocam o dízimo como a principal coisa da vida cristã, muitas vezes com interesses arrecadatórios, eles procuram pegar esse texto e dizer, está vendo? Eu tenho que trazer os dízimos, e se eu trouxer os dízimos, eu serei abençoado, serei bem-aventurado, enriquecerei, Deus irá repreender o devorador, e a minha terra não será estéril, e isso é o que Deus promete. E se eu não der o dízimo, eu sou ladrão, porque o texto diz, roubará o homem a Deus? Malaquias 3 e 8. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós todas as nações. Então, eles dizem, quem não dizima, está amaldiçoado, está perdido. E coloca a salvação em xeque, porque a pessoa não é dizimista. Então, eles usam o mesmo texto, com fins completamente distintos. E quando nós falamos em mordomia cristã, muita gente já pensa em dízimo. Quando fala mordomia cristã, já pensa no dízimo. E nós estamos vendo aqui no trimestre que a mordomia cristã é muito mais do que dízimo e oferta. É muito mais do que isso. Nós estamos na lição 7. Nós vamos estudar 13 lições, sendo que 11 lições são aspectos da mordomia. Já vimos a mordomia do corpo, vimos a mordomia da alma e do espírito, vimos a mordomia da família, da igreja local, vimos a mordomia da adoração. Estamos hoje estudando a mordomia dos dízimos e ofertas. Vamos estudar agora, depois, a mordomia
do tempo, depois vamos estudar a mordomia do trabalho, a mordomia das finanças, vamos voltar a falar de dinheiro, mas não em relação a dízimo e oferta, vamos falar da mordomia das obras de misericórdia e da mordomia do cuidado com a terra. Mordomia é muito mais do que dízimo e oferta. Agora, dízimo e oferta também faz parte da mordomia. Mas é muito mais amplo. Mas, como eu disse, esse texto é usado tanto pelos inimigos do dízimo, quanto pelos amantes do dízimo, vamos dizer assim. E é por isso que nós vamos estudar o tema a partir desse texto. Agora, nós devemos lembrar, como dizia o saudoso pastor Severino Pedro da Silva, que um texto sem o contexto é um pretexto. E tanto os amantes do dízimo como os inimigos do dízimo, eles pegam este texto de Malaquias 3, de 8 a 12, e analisam esse texto sem o contexto. E eu gostaria de ver o contexto da mensagem de Malaquias com os irmãos. Quem era o profeta Malaquias? O profeta Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento. Existem até alguns autores que acham que Malaquias fosse o próprio Esdras. Mas isso é discutível e a maior parte da tradição entende que Malaquias foi um profeta distinto. E um profeta que se levantou cerca de 100 anos depois do fim do cativeiro. Num momento em que o povo de Israel estava com um grave problema, que é o problema apontado pelos 3 profetas pós-exílicos, quer dizer, os 3 profetas que Deus levantou depois do exílio e que escreveram textos bíblicos, que são Ageu, Zacarias e o próprio Malaquias. Ageu e Zacarias são contemporâneos e eles foram levantados por Deus assim que acabou o cativeiro. Inclusive, eles foram muito usados por Deus para levar o povo a construir o segundo templo. Ageu e Zacarias já enfrentaram esse problema. E qual é o problema que o povo tem no período do segundo templo? É o problema da indiferença espiritual. Se os profetas de antes do cativeiro da Babilônia tinham como problema para enfrentar a idolatria, o fato é que depois dos 70 anos do cativeiro, o povo de Israel foi curado da idolatria. Nunca mais o povo de Israel sofreu com a idolatria. A idolatria é um problema que nós vamos ver no período desde que Israel sai do Egito até o cativeiro da Babilônia. Depois, o problema da idolatria não aparece mais. Não tem mais nenhum israelita idólatra? Lógico que tem. Mas os israelitas que são idólatras é uma minoria ínfima do povo de Israel. O grande problema que Israel vai enfrentar depois do cativeiro da Babilônia é a indiferença. Veja que quando o povo voltou para Israel, para a terra de Canaã, eles logo desistiram de construir o templo. Precisou Deus levantar Ageu e Zacarias para que eles voltassem a dar importância às coisas de Deus. E aqui o profeta Malaquias, já mais à frente, ele vai ter este mesmo problema. E a gente tem que entender qual é a mensagem de Malaquias. A mensagem de Malaquias, ela é bem entendida se nós formos lá no capítulo 1 de Malaquias. Olha o que está escrito. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó
E aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Depois o versículo 6. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dissestes, em que desprezamos nós o teu nome? O que nós verificamos aqui, irmãos, é que o povo nos dias de Malaquias estava indiferente às coisas de Deus. Não dava valor às coisas de Deus. Por quê? Porque não amava a Deus. Veja que o Senhor diz, eu vos amei. Mas vós dizeis, em que nos amaste? Deus amava o povo, mas o povo não retribuía com amor a Deus e nem cria no amor a Deus. E porque o povo não amava a Deus, desprezava as coisas de Deus. Os irmãos vejam que Jesus disse que os 2 maiores mandamentos da lei, o primeiro é amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é o maior dos mandamentos. E Jesus disse, o segundo, semelhante a este, é amar ao próximo como a ti mesmo. Então os irmãos entendem aqui que o amor a Deus é que leva a cumprir a lei de Deus. Se eu não amo a Deus, eu não cumpro a lei de Deus. Eu preciso amar a Deus. E Deus nos ama. Deus nos ama incondicionalmente. Agora, o povo nos dias de Malaquias não amava a Deus. Embora Deus amasse o povo não amava a Deus. E porque o povo não amava a Deus, o povo cometia uma série de transgressões, uma série de pecados, que eram resultados, consequências da falta do amor a Deus. Então, primeira coisa, Malaquias diz que o povo não honrava a Deus, porque desprezava o nome. E no que ele desprezava? Eles ofereciam no altar pão imundo e animais defeituosos. E diziam, não faz mal. Ou seja, eles não tinham reverência a Deus. Descumpriram a lei, apresentando pão imundo e apresentando animal cego, animal enfermo e coxo a Deus. Fazendo da mesa do Senhor, do altar do Senhor, algo profano, algo desprezível. Mas também, o profeta Malaquias diz que os sacerdotes, eles não ligavam para Deus e por isso estavam divorciando à torta e à direita, sendo desleais com a mulher da sua mocidade, não tendo uma vida regrada do ponto de vista moral e conjugal. Mas também Malaquias diz que eles também não estavam dando dízimo. Não cumpriam com as leis, com as normas da lei de Moisés a respeito do dízimo. Mas os irmãos percebam que o fato de não dar o dízimo era mais um decorrente da falta do amor a Deus. A falta do amor a Deus fez com que, primeiro, eles tivessem uma adoração defeituosa. Ofereciam animal cego, enfermo, coxo, pão imundo. Não tinham cuidado nenhum no culto. Os sacerdotes não tinham cuidado nenhum com a sua vida familiar. Eram desleais às suas esposas,
divorciavam à torta e à direita, e também o povo não dava o dízimo para os sacerdotes. Então, o dízimo, a falta de dar dízimo, era resultado da falta de amor a Deus. E é isto que é importante a gente ver. O dízimo, ele é apresentado aqui como uma demonstração de amor a Deus. Quando eu amo a Deus, eu dou o dízimo. Eu não dou o dízimo porque tinha uma lei lá em Moisés. Aliás, tinha vários dízimos na lei de Moisés. Mas porque eu amo a Deus, eu dou o dízimo. Mas quando eu não amo a Deus, eu não dou o dízimo. Então o dízimo é um dos aspectos da mordomia. É eu submeter o meu patrimônio a Deus. É eu reconhecer que nada é meu, que tudo é de Deus. E eu reconheço que o meu patrimônio não é meu, mas é de Deus, quando eu devolvo a Deus a 10ª parte do que eu ganhei. Porque é assim que Deus quer que eu reconheça o seu senhorio sobre o meu patrimônio. A mordomia dos dízimos e ofertas é a mordomia do meu bolso. Eu já aprendi a mordomia do corpo, a mordomia da alma e do espírito. Agora eu tenho que aprender a mordomia do bolso. E por que existe o dízimo? E por que é a 10ª parte? E aí que nós vamos verificar que o dízimo não foi instituído na lei de Moisés. Não. Em primeiro lugar, que tudo é de Deus, nós já estamos cansados de ver durante todo esse trimestre. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, versículo 1. Tudo é de Deus. Aquilo que o homem, através do trabalho, está autorizado a amealhar, nós vamos estudar uma outra lição a respeito do trabalho, mas Deus deu ao homem o poder de amealhar coisas da natureza, do mundo, para a sua sobrevivência e para o seu sustento, para a sua sobrevivência. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 17. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E ainda no capítulo 3, no versículo 23, a Bíblia diz: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Então, Deus disse que o homem, pelo seu trabalho, poderia se apropriar dos bens da terra que seriam necessários à sua sobrevivência. Então, Deus aqui cria o direito de propriedade, mas esse direito de propriedade é uma administração daquilo que é de Deus. Todo patrimônio é de Deus, todos os bens são de Deus. O próprio profeta Ageu, já depois aqui do cativeiro, ele diz o seguinte, lá no capítulo
2, versículo 8. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Então Deus faz questão de dizer que as riquezas também lhe pertencem. Mas o homem pode se apropriar delas na qualidade de administrador, mas deve reconhecer que tudo é de Deus. E este reconhecimento em termos patrimoniais se dá através do dízimo. O dízimo, ele foi estabelecido não pela lei de Moisés. Veja bem que essa porção de 10%, nós temos registro no livro História de Heródoto. Heródoto é considerado o pai da história. Ele foi o primeiro grande historiador. E no seu livro História existem passagens em que ele, grego, fala da prática do dízimo entre vários povos. Havia uma ideia, e nós não sabemos biblicamente quando esta ideia começou, mas o fato é que os povos antigos, eles tinham esta ideia de se entregar a 10ª parte do seu patrimônio, oferecer isto à divindade. Heródoto registra isso. Mas a Bíblia também registra isso. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 14, nós vemos Abrão ofertando, dizimando para Melquisedeque. Gênesis, capítulo 14, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo. Abrão é antes da lei. Abrão veio de Ur dos Caldeus. Abrão era peregrino na terra de Canaã. Melquisedeque era rei de Salém, um cananeu, descendente de Cã, sacerdote do Deus Altíssimo. Abrão era servo do Deus Altíssimo. Quando se encontram Abrão e Melquisedeque, eles notam a comunhão, eles servem ao único e verdadeiro Deus. E Abrão, ao ser abençoado por Melquisedeque, entrega a Melquisedeque o dízimo de tudo. Reconhece que o que ele tinha era de Deus. E ele entrega a Melquisedeque, que era o sacerdote do Deus Altíssimo, o único que ele conheceu, ele entrega 10% do que tinha. Há uma discussão, porque lá no escrito, o escritor aos Hebreus fala dos despojos, ou seja, aquilo que ele amealhou nessa guerra, porque Abrão estava voltando de uma guerra. Ele tinha libertado o seu sobrinho Ló e libertado Sodoma e Gomorra de uma guerra. E ele então, há uma discussão, porque lá no escrito na carta aos Hebreus, lá no capítulo 7 de Hebreus, o capítulo 7, diz assim, versículo 1, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. E no versículo 10 diz assim, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro.
né? E no versículo 4 diz assim: considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Então, no versículo 2, o escritor aos Hebreus diz que ele deu o dízimo de tudo. No versículo 4, ele diz que deu o dízimo dos despojos. Né? Os despojos é aquilo que ele amealhou na guerra. Os bens que ele adquiriu na guerra. E aí, então, tem algumas pessoas que dizem, não, ele só deu o dízimo dos despojos, não deu o dízimo de tudo. O texto diz que ele deu o dízimo de tudo. Tudo envolve os bens dele. Mas ainda que fosse dos despojos, não interessa, é aquilo que ele tinha adquirido. Ele encontrou um sacerdote. É a primeira vez que ele encontra um sacerdote do Deus Altíssimo. Ele entrega 10%, seja dos despojos, seja de todo o seu patrimônio, para aquele sacerdote que o abençoou e que disse que ele era, o Senhor era o possuidor dos céus e da terra. Quando o sacerdote diz a Abraão que Deus é o possuidor dos céus e da terra, Abraão dá o dízimo de tudo. Porque 10% havia já este costume entre as nações. Israel ainda nem existia, muito menos a lei de Moisés. Mas Abraão deu o dízimo, ao saber que Deus Altíssimo é possuidor dos céus e da terra. Ele reconhece o senhorio de Deus sobre o seu patrimônio e dá a 10ª do seu patrimônio, ou do que adquiriu, a Deus. E dá a Deus como? Ao sacerdote do Deus Altíssimo. Isso é o dízimo. O reconhecimento da soberania de Deus. O reconhecimento de que tudo é de Deus. E que, para eu dizer que tudo é de Deus, eu devolvo a Deus, na pessoa do seu sacerdote, a 10ª daquilo que Deus me deu. Isso é o dízimo. Eu me ponho na situação de servo. Quem deve dar o dízimo? Aquele que é servo do Deus Altíssimo. Aquele que reconhece que aquilo que ele adquire pelo trabalho é de Deus. E ele diz que reconhece isso, porque ama a Deus. Entrega de forma espontânea, livre, como fruto do seu amor a Deus. Reconhece que isso é de Deus e que eu entregar a 10ª, ele está reconhecendo que tudo é de Deus, mas ele é grato a Deus. Se eu reter esta parte, eu estou dizendo que isto é meu e não é meu. É nesse sentido que Malaquias fala que a pessoa é ladrão. Agora veja bem, quem já não ama a Deus, quem já despreza a Deus, já é rebelde com relação a Deus. Já não é servo, já se apropria daquilo que não é de Deus. Porque se eu ofereço coisa imunda no altar, como faziam os sacerdotes nos dias de Malaquias, eu já estou me apropriando do senhorio de Deus. Porque nós já estudamos na lição passada que a adoração deve ser feita como Deus mandou. Então, se Deus diz que o pão tem que ter tais características, que o animal tem que ter tais características, eu só posso adorar a Deus conforme a ordem de Deus. Quando eu retenho isso, quando eu me coloco na condição de Senhor, e eu quero dizer como eu estou pecando. Então tem gente que fica ofendida, que diz assim, olha, não pode chamar o povo de ladrão, e realmente não se pode chamar o povo de ladrão, você não pode julgar.
Mas você tem que dizer o que a Bíblia diz. Quem retém o que não é seu é ladrão. Agora, quem também não adora a Deus como Deus manda, é sacrílego. Se coloca na posição de Caim, é do maligno. Então, irmãos, não tem diferença. O problema é a falta de amor a Deus. O dízimo é este gesto em que eu reconheço que tudo que adquiri é de Deus. E esse meu reconhecimento vem com a devolução da 10ª parte. E é algo que é um ato de fé. Abrão creu que Deus era o possuidor dos céus e da terra. E por isso ele entregou a 10ª parte. Ele é o pai da fé. Dízimo é um ato de fé. Por isso que é um ato que deve ocorrer na igreja. Porque nós andamos pela fé e não por vista. Não é assim que Paulo fala? Que nós andamos por fé e não por vista? Abrão encontrou Melquisedeque. Tudo indica que não se conheciam antes. Adão creu na revelação que Melquisedeque lhe deu. De que Deus é o possuidor dos céus e da terra. E aí ele dá o dízimo. Porque como diz o apóstolo Paulo, nós não andamos por fé, mas andamos por... Nós andamos por fé e não andamos por vista. Estou aqui procurando a referência. 2 Coríntios 5 e 7. Porque andamos por fé e não por vista. O dízimo é um ato de fé. E foi praticado por Abraão. Na dispensação da promessa. Na dispensação patriarcal. E o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses, aliás, em Colossenses não, em Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Como membros da igreja, por termos crido em Cristo, sido batizados em Cristo, ou seja, entramos no corpo de Cristo. E lá não tem judeu, não tem grego, não tem macho, não tem fêmea, não tem servo, não tem livre. Nós agora somos descendência de Abraão. E a descendência de Abraão tem que ser igual ao pai. E o pai dizimou, nós devemos dizimar também. Olha aí, tranquilamente. O dízimo não tem nada a ver com a lei. A lei previu o dízimo? Previu vários dízimos. Mas não é nenhum desses dízimos que nós estamos dizendo aqui. Nós estamos falando do dízimo, que é reconhecimento da soberania de Deus. Que Abrão, o homem que foi justificado pela fé, ao saber que Deus é o possuidor dos céus e da terra, devolveu a 10ª parte ao sacerdote do Deus Altíssimo. O primeiro que ele havia conhecido. E nós, como descendência de Abraão, porque cremos em Jesus e participamos da igreja,
devemos agir da mesmíssima maneira. Também dar o dízimo. É por isso que Jacó, o neto de Abraão, ele promete dar o dízimo a Deus, quando ele tem a visão de Deus e quando ele fica sabendo que ele é o herdeiro da promessa de Abraão. Ele também promete dar o dízimo. Está lá em Gênesis, capítulo 28. Versículo 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó votou um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Se ele é o Deus possuidor dos céus e da terra, se ele me der, eu lhe darei o dízimo. É o reconhecimento da soberania de Deus. Algo que não tem nada a ver com a lei de Moisés. Foi previsto na lei de Moisés porque é um princípio do próprio senhorio de Deus. Mas que o povo, na lei de Moisés, por não amar a Deus, não estava cumprindo, como diz o profeta Malaquias. Mas a mensagem de Malaquias não tem a ver com o pacto palestiniano, irmão Caramuru? O que é o pacto palestiniano? É o pacto que Deus estabeleceu com Israel sobre a permanência de Israel na terra prometida. Deus disse a Israel que se eles observassem a lei, eles permaneceriam na terra de Canaã. Você encontra esta promessa de Deus lá em Deuteronômio, capítulo 27. Ele diz assim: e Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo, 17 e 11, quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo. Simeão e Levi, Judá e Issacar e José e Benjamim. E esses estarão para amaldiçoar sobre o monte Ebal. Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. E os levitas protestarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão, maldito! Aí vem todas as maldições. E depois vem as bendições. Se o povo cumprisse a lei, eles seriam abençoados na terra e permaneceriam na terra. Se o povo descumprisse a lei, eles seriam castigados e, no limite, tirados da terra. A permanência de Israel na terra de Canaã, na Palestina, era dependente e condicionada à obediência a Deus. Pois bem, queridos e amados irmãos, como o povo não obedeceu à lei, eles foram levados para o cativeiro. Perderam a terra. Deus cumpriu a palavra. Era o pacto palestiniano. Depois de 70 anos, eles voltaram. Nos dias de Malaquias, o Senhor diz para que eles observassem a lei. Caso contrário, eles seriam tirados novamente. E foi o que aconteceu. Jesus veio, eles rejeitaram a Jesus e perderam a terra. O pacto palestiniano é isso. E quando Malaquias fala que se eles dizimassem, Deus iria lhes dar as bênçãos, o devorador seria repreendido, a terra teria abundância. Os inimigos do dízimo dizem, tá vendo? Isso aqui é o pacto palestiniano.
É uma promessa que é dada única e exclusivamente a Israel na sua terra. Não há promessa alguma de que Deus vai repreender o devorador, de que Deus vai dar à terra bonança para a igreja, porque a igreja não tem terra nenhuma. A única terra que Deus prometeu foi Canaã para Israel. A igreja não tem terra. Então, abrir as janelas do céu, não derramar sobre vós uma benção tal. Isso é para Israel no pacto palestiniano. E tem razão. Estas bênçãos materiais aqui, se não vos abrir as janelas do céu, não derramar sobre vós uma bênção, repreender o devorador, a vide no campo, não vos será estéril. Está falando da terra de Canaã, da terra da Palestina. É o pacto palestiniano. Concordamos. Só que o dízimo não é apenas para a lei. Ele não foi instituído para a lei. Abraão foi abençoado pelo sacerdote. E ele deu o dízimo de tudo. Como ele tinha um coração grato a Deus. Ele foi abençoado antes de dizimar. Mas Deus continuou abençoando Abraão. Por quê? Porque ele reconheceu o senhorio de Deus. Porque ele estava agradando a Deus. Adorando a Deus. Com o seu dízimo. E quem é dizimista é abençoado. Por causa do pacto palestiniano? Não. Porque ele reconhece que tudo é de Deus. E quando nós reconhecemos o senhorio de Deus, nós somos abençoados. E a bênção que Deus promete é a bênção da abastança. Deus não faz acepção de pessoas. Em Cristo, nós lemos aqui em Gálatas, não há judeu, não há grego, não há macho, não há fêmea, não há servo, não há livre. Então Deus não vai abençoar o judeu e deixar de abençoar o gentio. Deus, ele reconhece, honra aqueles que o honram. Ele honra aqueles que o honram. E quando nós dizimamos, nós reconhecemos o senhorio de Deus sobre o nosso patrimônio. E Deus honra aqueles que o honram. Nós devemos honrar ao Senhor com o nosso patrimônio. Está lá em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 9. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Está aqui a promessa de Deus. E aqui em Provérbios não é pacto palestiniano. Aqui em Provérbios serve a todos. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz ao Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão envilecidos. Quem honra a Deus, Deus o honra.
Quem honra a Deus com a sua fazenda, Deus promete a bênção da abastança. Então esse texto de Malaquias diz respeito ao pacto palestiniano? Sim. Mas pode ser aplicado à igreja? Sim. Por quê? Porque Deus já disse lá em Provérbios que irá abençoar os que o honram com sua fazenda. Deus diz que aqueles que o honram serão honrados por Deus. Lógico que a aplicação aqui não é antibíblica e é conforme a hermenêutica, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, nós vemos claramente que o dízimo é para a igreja, porque é algo que não é da lei, algo que foi feito por Abraão, e a igreja é a descendência de Abraão. Mas tem uma outra coisa importante. Jesus não aboliu o dízimo. Ao contrário, ele confirmou o dízimo. Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. E não omitir aquelas. Os fariseus eram muito rigorosos no dízimo. Dizimavam até o tempero, porque o endro, o cominho, a hortelã era o tempero que se punha na comida. Eles faziam questão de dizimar as folhinhas. E Jesus disse, se vocês fazem isso, continuem fazendo. Jesus disse, dizimem. Só que o mais importante não é o dízimo. O mais importante é o juízo, a misericórdia e a fé. Isso vocês não fazem. Façam o que vocês não fazem e continuem fazendo o que estão fazendo. Então Jesus aqui chancela o dízimo. Confirma, ratifica o dízimo. Mas não tem nenhum texto de dízimo no Novo Testamento. Aqui é o Novo Testamento. Mas vamos dizer lá, Paulo não fala de dízimo, as epístolas não falam de dízimo. Então ele foi abolido? Não. É que não se dava valor excessivo ao que não tem valor excessivo. Jesus disse, o mais importante é o juízo, a misericórdia e a fé. Isso também deve ser feito, mas não é tão importante. O povo tinha coração voluntário. A igreja primitiva não era avarenta. Dízimo não era discussão. Era algo feito tranquilamente por todos. Tem algum texto na Bíblia que diz que o crente tem que tomar banho? Se fala disso? Não se fala porque todo mundo tomava banho. Então, irmãos, não há este excesso de coisa. Pelo contrário. Havia esse reconhecimento de que tudo é de Deus. E a promessa que Deus dá é a suficiência. São as palavras de Agur. O desejo de Agur, lá em Provérbios, capítulo 30. O texto diz: duas coisas te pedi, versículo 7. Não mas negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que, porventura de farto, te não negue e diga, quem é o Senhor, ou que, empobrecendo, não venha furtar, e lance mão do nome de Deus. O suficiente. Nem a pobreza, nem a riqueza. Dízimo não é investimento. Eu não dizimo para ficar rico, como pregam por aí. Não. Eu dizimo porque eu reconheço que Deus é o dono de tudo.
Eu não vou ficar mais rico por causa disso. Mas Deus me promete a suficiência, a abastança, que é o bastante, inclusive para ajudar os outros. Será bastado. É ter o suficiente para sobreviver e ainda uma sobra para ajudar alguém. Esta bênção que Deus nos dá, nos promete. Guarda o nosso patrimônio da insuficiência. O devorador de que fala Malaquias. Os celeiros terão abundância. E nós temos experiência, e muitos irmãos têm experiência, de como Deus abençoa aquele que dizima. Dízimo também não é fonte de obrigações para Deus. Não é porque eu dizimo que Deus é obrigado a me dar aquilo que eu quero, a dar os bens que eu desejo, a eu ficar sem ficar doente, a eu não ter nenhum prejuízo. Não. Deus é o Senhor. Eu sou o servo. Eu devolvo a Ele o que Ele me deu. Sem nenhuma barganha. Porque tudo é dele. Dízimo também não é meio de salvação. Não é porque eu dizimo que eu vou ser salvo. Ao contrário. Os fariseus dizimavam aqui, Jesus os chama de hipócritas. Filhos do inferno 2 vezes. E eles dizimavam. Até o cominho, o endro e a hortelã. Dízimo não salva ninguém. Não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé. E quando eu dizimo para ficar rico, eu não estou dizimando por fé, estou dizimando por ganância. Eu não sirvo a Deus, eu sirvo ao dinheiro. Eu não amo a Deus, eu amo o dinheiro. E quem ama o dinheiro não ama a Deus. Dízimo não é uma forma de enriquecimento de inescrupulosos e mercenários da fé. Muitos têm enriquecido com dízimos, ou com trízimos, ou tanta coisa mais que inventam. Oferta de primícias, sacrifício, enfim, tanta coisa. Eles, por avareza, estão, como diz Pedro, fazendo de nós negócio. Podem até ficar ricos aqui, mas irão responder diante de Deus. E também segundo de Pedro 2, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. É isso que vão receber. Podem ficar aí em mansões de ouro, em palácios, podem estar riquíssimos, milionários, mas sobre eles virá a sentença da perdição. Escapemos disto enquanto é tempo. Também, o dízimo, ele deve ser entregue onde? Na casa do tesouro. Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O objetivo do dízimo é manter a obra de Deus. Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, que era o sacerdote do Deus Altíssimo, para que ele continuasse a exercer o seu sacerdócio. Hoje, quem é a nação sacerdotal? É a igreja. A igreja é o sacerdócio real. Então, na igreja local que eu congrego, eu devo entregar o dízimo. Não posso escolher para onde entregar o dízimo. Não, vou dar para o missionário. Não.
O dízimo, ele é entregue na igreja local, porque é ali que Jesus te colocou para servir a Deus. E o dízimo é para o mantimento na casa de Deus. Ah, mas estão desviando o dinheiro lá na minha igreja. Não é problema seu. Você deixa de pagar imposto porque o governo rouba? Porque o político rouba? Não. Já roubava nos dias de Jesus. E Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que vão fazer com o dinheiro é problema da pessoa que vai guardar o dinheiro. Deus está de olho no tesoureiro. Deus está de olho no que fazem do dinheiro. Olha lá, Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22. Tinha um tesoureiro lá chamado Sebna. Olha o que diz, capítulo 22, versículo 15. Assim diz o Senhor Jeová dos exércitos. Aí anda, vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e diz-lhe, que é que tens aqui, ou a quem tens tu aqui, para que cavasses aqui uma sepultura, cavando em lugar alto a sua sepultura, cinzelando na rocha uma morada para si mesmo? Eis que o Senhor te arrojará violentamente, como um homem forte, e de todo te envolverá. Certamente te fará rolar, como se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, o opróbrio da casa do teu Senhor. E demir-te-ei do teu ofício, e te arrancarei do teu assento. Sebna estava desviando dinheiro. Já tinha feito até uma sepultura com dinheiro do templo. Deus olhou e mandou o profeta contar. E disse que ele iria morrer por causa disso. Deus cuida, irmão. Deus cuida. O dinheiro é dele. Foi dado em reconhecimento ao senhorio dele. Ele irá honrar a sua fé. O dízimo deve ser dado 10% do que você ganha. E o que você ganha é o bruto, não é o líquido. Você ganha o bruto. Tanto que todos os tributos estão ali sobre o bruto. Porque só o dízimo tinha que ser sobre o líquido. E para nós terminarmos, existem as ofertas. As ofertas alçadas são ofertas levantadas para um fim específico, que não é a manutenção da casa do Senhor. O dízimo é para a manutenção da casa do Senhor. Qualquer outro objetivo específico, a compra de um imóvel, para construir o templo, a reforma do imóvel, uma necessidade que surgiu de alguém, enfim, isso tudo é feito com oferta. Oferta não tem valor pré-fixado. E é mentira dizer que a oferta é voluntária e o dízimo é obrigatório. O dízimo não é obrigatório. É um ato de fé e de gratidão. Ninguém é obrigado, a não ser pela consciência. Assim como o dízimo, a oferta também é voluntária. Mas qual é a diferença entre o dízimo e a oferta? É que a oferta não tem um valor estipulado. O dízimo é a 10ª parte do que você adquiriu. Agora, a oferta não tem valor pré-estipulado. Cada um contribui segundo a sua possibilidade, nos valores e segundo a necessidade. É só essa a diferença entre dízimo e oferta. Oferta não tem valor pré-fixado e os objetivos são outros que não a manutenção, o mantimento da casa de Deus. Sejamos dizimistas. Coloquemos o nosso bolso sob o senhorio de Deus. Amém.